Vamos a mais uma leitura. Livro Sete Poderes da Mulher que Faz a Diferença. Hoje vamos seguir para o capítulo 2. E o segundo poder é o poder da oração e intercessão. Vivemos num mundo físico em que podemos usar nossos 5 sentidos: olfato, paladar, visão, audição e tato. Mas tudo acontece antes no mundo espiritual. E a sua arma para vencer a batalha que acontece no mundo invisível é a oração. A oração é a forma que temos para falar e pedir algo a Deus. E a oração de intercessão é a que fazemos em favor de outra pessoa. Fanny teve uma vida de oração e intercessão. Como era uma supermãe, vivia pedindo que outras pessoas intercedessem por seus filhos e participava de grupos de oração, sempre pedindo por sua família. Na sua lista de contatos de WhatsApp, ela tinha 5 grupos dedicados somente à oração e à intercessão. Se você não tiver entendimento sobre o que é a oração e como ela deve ser feita, você irá se frustrar e achar que Deus não te ouve. Mas o problema não está com o Criador, e sim na falta de entendimento sobre como tudo funciona. E esse não é um problema novo. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, há um alerta sobre essa questão. Diz assim: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Tem gente que só ora quando precisa de alguma coisa. Tudo bem, Deus vai ouvir, mas Ele é fiel à palavra dele e não às nossas vontades. É muito importante que você entenda isso e passe a orar e a interceder com base no que Deus prometeu que faria. Fanny orou por seus filhos desde sempre. Orou pedindo para ter filhos com saúde e tementes a Deus. Quando estava grávida, orou para que os bebês se desenvolvessem bem e os consagrou a Deus. Quando o Marcos, filho mais novo dela, começou a sonhar em estudar música fora do Brasil, Fanny dobrou seus joelhos. Quando Tiago, o filho mais velho, viu sua empresa de turismo falir, Fanny dobrou seus joelhos. Quando Daniel, o filho do meio, disse que queria ser jornalista e trabalhar num grande jornal, Fanny dobrou os joelhos. Glória a Deus. Todas as suas orações foram atendidas porque ela pediu com base no que está na Bíblia. Ela intercedia não só por sua família, mas pelas pessoas da igreja, pelos familiares e pessoas que nem conhecia. Fanny usou o poder da oração e da intercessão para vencer batalhas espirituais e ver seus pedidos se realizarem no mundo terreno. E ela tinha um hábito interessante: anotar suas orações em um caderno dedicado a isso. Ela escrevia para Deus, registrava seus pedidos e sua gratidão. De tempo em tempo, ela folheava o caderno de oração e se impressionava, pois o que tinha pedido já tinha se realizado. Fanny entrava em brigas pelos filhos, pela família, pelas amigas. E a forma dela entrar em brigas, entre aspas, era por meio das suas orações. Ela tinha um caderninho dela que registrava todas as orações. Ela registrava os jejuns que fazia. Lembra seu filho, Marcos Brunet. É o mesmo que você tem que fazer: orar e interceder. Existem guerras que você só irá vencer com oração.
Há milagres que só vão acontecer na sua família por meio da intercessão. Orar é interagir com Jesus, que vive para interceder ao lado de Deus. A oração é uma chave que traz os céus para a terra. Existem guerras que você só irá vencer com oração. Na Bíblia, há muitas promessas para você e orientações para conseguirmos o que realmente precisamos. Aqui estão 7 delas. Ore com base no texto sagrado, para que elas se cumpram na sua vida e na sua família. Entenda que essas são promessas e orientações bíblicas, e o Todo-Poderoso não é homem para mentir. Ele cumpre o que prometeu. Vamos às 7 promessas. Primeira, provisão diária. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 33, que diz: portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Segunda, a verdadeira paz. Livro de João, capítulo 16, verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Terceira, prosperidade. Livro base, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz: portanto, eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Quarta, proteção. Livro base, livro de Salmos, capítulo 91, versos 9 e 10, que diz: se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Quinta promessa, cura e perdão de pecados. Livro de Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15, que diz: alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometer algum pecado, será perdoado. Sexta promessa, sabedoria. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Que diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Sétima e última, vida eterna. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25, que diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Se o que você precisa está prometido na Bíblia, basta orar com fé. Vai acontecer. Mas se o que você deseja não tem base bíblica, não perca seu tempo. Peça corretamente. Peça o que está prometido. E Deus nos prometeu coisas maravilhosas. Em uma de suas cartas para Deus, escrita no ano de 2028, Fanny escreveu o seguinte, abre aspas, Senhor, me dê graça e força. Ensina-me, Senhor, a ser perseverante na Tua palavra e em oração.
Deus, tem misericórdia de mim e dos meus filhos. Fala, Senhor, fala comigo. Revela-me a tua vontade para a minha vida. Estrutura-me, Senhor. Ó Deus, meus filhos, minha vida, meus amores. Fecha aspas. Nesse texto, ela ora por ela e intercede pelos filhos. Deus ouviu cada uma dessas orações e cumpriu todas as promessas na vida de Fanny e tem cumprido na vida de sua família. Uma das certezas que mais conforta o coração de seus filhos é que Fanny pôde ver com os próprios olhos o resultado de suas orações na vida deles. Preste atenção nessa ilustração. O caminho da oração é como o de uma plantação. As palavras e promessas de Deus são sementes que Deus dá. Os pais e as mães devem regar as sementes com oração e intercessão. Em seguida, Deus dá o crescimento. Não haverá crescimento se não houver sementes regadas. Precisamos de mais pais e mães que entrem em brigas, entre aspas, pois assim o que Deus guardou para cada um deles possa crescer e fazer a vontade do Todo-Poderoso até o fim. A quem devo orar? Somente a Deus e em nome de Jesus. Quando Jesus venceu a morte e ressuscitou, ele se tornou a ligação entre os homens e Deus. Não há outro intermediário. Portanto, quando você fizer seus pedidos, sempre termine a oração dizendo: tudo o que peço é em nome de Jesus. Por que devo usar o nome de Jesus? Pois essa é uma orientação do próprio Jesus. Está registrada no livro de João, capítulo 14, versículos 12 ao 14, que diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. O que posso pedir a Deus? O que ele prometeu e está registrado na Bíblia. Algumas pessoas fazem confusão ao ler o versículo citado acima. Jesus está dizendo: podem pedir qualquer coisa em meu nome. Para desfazer essa confusão, você precisa saber quem é Jesus, o que ele fez e prometeu. Ele, por exemplo, prometeu vida plena. Jesus dá vida às pessoas. Logo, em nome dele, ninguém pode pedir o contrário. Deus não vai considerar uma oração que diz: aquela pessoa é ruim e merece morrer. Não, pois Jesus não prometeu a morte de ninguém. Ele prometeu vida, paz, prosperidade, provisão diária, amor, cuidado. Não se esqueça, Deus é um Pai amoroso e você é filha dele. Ele está pronto para te ouvir, independentemente de como está a sua vida e suas atitudes. Não deixe o inimigo te enganar, fazendo você acreditar que não merece ser ouvida ou amada por Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, o apóstolo Paulo escreveu: e estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade,
nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada é nada, ok? Ore para que Deus te proteja e te dê direção. Interceda pelas pessoas com base naquilo que está na Bíblia. Use o poder da oração e da intercessão para vencer as batalhas possíveis, mas também as impossíveis, e fazer a diferença na vida das pessoas.